Ufa! Quinta e última parte, pessoal. Mas valeu a pena. Aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, ó, concentração de renda média. Onde os poderes da esfera federal, né? No caso aqui, esfera federal. Onde que estão os maiores salários e onde não estão os maiores salários? Então aqui a gente tem executivo em vermelho, legislativo em azul, judiciário e as autarquias. Olha onde está o bolo maior. Aqui, ó, a concentração e aqui a média dos salários. O bolo está aqui, ó. Eu botei aqui o limite no 12 mil. Então isso quer dizer que a maior parte dos servidores públicos está ganhando entre, digamos, 1.000 a 12 mil reais. A grande maioria, tá? Vamos botar aqui que mais de 70% está aqui, tá? Agora, você tem os super salários? Você tem os super salários. Aqui, ó. Um destaque para o judiciário, que tem uma concentração forte de vínculos com remuneração média de 5 a 15 mil. Mas esses aqui ainda estão ganhando pouco, porque quando você chega mais para frente, olha aqui, ó, a galera dos 25 a 35 mil reais. Há uma concentração de altos salários entre os três poderes, com destaque para o legislativo. Olha aqui o azulzinho. Olha aqui o azulzinho. Tá vendo aqui, ó? E isso se comprova, né, aqui no gráfico. Esse estudo da FGV é muito bom. Interessante que a FGV, né, que é uma instituição liberal, é um instituto liberal, uma escola de raiz liberal, mas que está aqui mostrando para a gente, de forma bem concreta e profunda, aonde estão os grandes salários. E é aí que vem de novo aquela pergunta que não quer calar. Com essa reforma administrativa, será que esses aqui serão atingidos? É aqui que a gente está preocupado? Voltando, reforçando que o total gasto com serviço público no Brasil é baixo, é pouco, tá? É muito pouco. A média salarial geral de um servidor público no Brasil, tá? Somando todas as esferas, ela não chega a mais de 3 salários mínimos. É 3 salários mínimos a média, porque você tem um grosso grupo, muito grande, de baixos salários. Então você não pode querer comparar, mas eu conheço um desembargador que ganha 100 mil por mês. Você não pode querer comparar. Quantos desembargadores você tem? Está errado? Absurdo. Eu concordo. Eu acho que é um absurdo um ministro do Supremo, um ministro do STJ, do TJ, um procurador da República ganhar 50 mil, 60 mil, 100 mil. Eu também acho um absurdo. Mas o grosso da população dos servidores públicos, dos 9 milhões de servidores públicos, não ganha isso. Se você pegar desses 9 milhões, eu garanto a vocês que 8 milhões e meio não ganham esse salário. Você pega menos de 500 mil que vão ganhar mais de... Aliás, eu acho que não chega a 100 mil. Vamos lá. Não chega a 100 mil o número de servidores que ganham super salários. Tá? Então, para que essa reforma administrativa? A quem realmente ela quer atingir? E qual é o objetivo real dessa reforma administrativa do que o seu Paulo Guedes tanto sonha, tanto almeja, assim como ele queria a reforma da Previdência que ele já conseguiu? E que antes dele ele também conseguiu sentar no governo a reforma trabalhista e a PEC do teto. A gente tem que refletir, gente. Servidores municipais, que como vocês viram, é mais de 50% de todos os servidores públicos do país. Eu não quis pegar dos estados, eu botei aqui dos servidores do município. Servidores municipais. Município, região sudeste. Que já dá para a gente ter, porque eu peguei logo a região mais rica, porque aí ninguém vai poder dizer que nas outras regiões o pessoal ganha mais. Né? Eu pego logo a região mais rica do país, então, mesmo sabendo que a região sul é a segunda mais rica, fica impossível de alguém dizer, de alguém refutar, dizer que os servidores públicos ganham mais que isso. Mas não tem como. A gente está trabalhando com o Sudeste. Tá? Então, aqui de novo, onde estão concentrados os salários
A média salarial maior está concentrada em que faixa? Aqui, ó. R$3.000. Exatamente o que eu falei. Aqui, ó. 2.500 para aqui no 3.000. 3 salários mínimos. Isso é o grosso, tanto no Rio de Janeiro, é o grosso, é o 90% dos servidores municipais, tanto no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, e Vitória. E se Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória, o salário médio maior é de salário médio da maioria dos servidores é de R$3.000, vocês imaginem nas outras prefeituras. Aqui no Rio, então, vocês podem fazer ideia de quanto ganha um servidor público de Japeri, né, de São Gonçalo, de Caxias agora, com esse novo prefeito que tirou todos os direitos e todos os benefícios que os servidores municipais do município tinham, né, Queimados e assim por diante. Então, aqui ó, é onde a gente verifica que essa falácia que o serviço público é um mal, custa muito caro, está aqui, ó. Mais de 90% ganha. Ah, mas tem os que ganham 20 mil, tal. Claro que tem. Tem que ter também. Mas vejam que o teto máximo no serviço municipal é muito diferente do serviço legislativo e judiciário. Porque até do executivo não chega a isso tudo aqui. Não chega aos 100 e poucos mil. O teto máximo do Poder Executivo também é 60 mil por aí, que já é muito. Então aqui, olha, é 20 mil. Alguns passam de 20 mil? Passam, mas é cargo comissionado. Como, por exemplo, a secretária do município de educação do município do Rio de Janeiro. Ela é secretária, mas ela é funcionária concursada. Ela tem anos de município. Então, é normal que quando ela seja chamada para ocupar a cadeira de... Eu não estou aqui falando que ela é boa, eu só estou dizendo para poder justificar por que o salário dela passa dos 20 mil reais. Então, é óbvio que quando ela vai ganhar como secretária, além do cargo, ela também já tem a questão da carreira dela, que ela vai passar dos 20 mil reais. Tá? Não estou aqui fazendo defesa de secretário, não. Só estou explicando. Aliás, o grande problema do serviço público são os cargos comissionados. Porque a maioria deles não são servidores públicos, não são concursados, porque são cargos de indicação, e que, infelizmente, uma parte deles são pessoas que não conhecem, não entendem de nada do que estão para fazer daquela função ali, mas são colocados ali por questões de interesses particulares de quem os colocou ali. E aí a gente chega nessa parte, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, o Serviço Militar, desde que esse governo entrou, a gente vem percebendo um aumento de militares dentro da estrutura do governo. Você tem hoje um Ministério da Saúde sem ministro da Saúde e todo militarizado. Você tem vários ministros militares e o pior e mais perigoso, da ativa. Isso não é correto. Tá? Se um militar ele assume um cargo de confiança comissionado, ele deve se afastar, então ele deve pedir para ir para a reserva se ele já tiver idade, como é o caso do general Pazuello. E a gente observa que os gastos com os militares ele vem crescendo. Lembra dos 7 bilhões que eu falei com vocês? Está aqui, ó, os 7 bilhões. A defesa tem maior gasto com o pessoal na década, e investimento militar cai. Ou seja, você tem aumento com gasto de pessoal, que foi justamente o que aconteceu na reforma da Previdência. Eles foram os únicos beneficiados, os únicos que tiveram benefícios foram os militares das Forças Armadas. Que isso fique bem claro que eu estou falando de Forças Armadas, tá? Eu vou enfatizar isso sempre. Mas, vejam, não houve investimento para a melhoria do serviço militar em si. E aí, pessoal, aqui na reportagem da Folha, desse ano, tá aqui, ó. A Folha analisou a série histórica com a ferramenta de acompanhamento orçamentário Siga Brasil, que é a mesma que eu também estou utilizando. Olha aqui, ó. Brasil tem queda nos investimentos militares e aumento no gasto pessoal. Tá aqui, ó. Aqui, ó.
Aposentadorias e aumento nominal em relação ao que o Siga Brasil registrou como pago em 2018 é recorde na série, 7 bilhões a mais. Brasil tem queda nos investimentos militares e aumento no gasto de pessoal. Despesa do Ministério da Defesa em bi corrigidos, excluindo gastos financeiros. Está excluindo os gastos financeiros. Era de 69 bi, foi para 81 bi. 69,6. Se a gente for arredondar isso aqui para 70, são 11 bilhões. Em 10 anos, é mais de 1 bi por ano. Eu não sei de nenhum outro ministério ou de nenhum outro órgão do Serviço Público Federal que tenha tido um aumento de gastos com o pessoal desta monta nos últimos 10 anos. E aqui o orçamento desse ano, 115 bilhões. Tá? É o planejado, então a gente coloca sempre o que é planejado, 100,8 bi. Se vai gastar tudo? Não sei, mas é o que se pretende gastar, é o que se tem separado para gastar. Se está separado para gastar, é porque eles querem gastar. Então vocês veem que vem numa crescente. 2015, 2016, 2017 subiu mais, 2018, 2019 subiu bastante, e se manteve quase a mesma coisa em 2020. Esses 2 anos aqui, a gente sabe bem por que teve tanto aumento. Né? De 104 para 116, são 12 bi a mais. Não é pouca coisa. Gastos com aposentadoria e pensões da União. Vamos comparar? 84,4 bilhões com todos os civis. Todos os servidores civis. E 23,1 bilhões com os militares. Aqui, ó, ou seja, 1/5 de todo o gasto das aposentadorias é para os militares, vão para os militares. Qual é a preocupação que a gente tem? A gente tem uma preocupação porque o passado recente, né, nossa redemocratização ela fez 30 anos, 32 anos há pouco tempo, e a gente já sabe que o nosso país viveu durante muito tempo um período de ditadura militar. E um governo que dá tanto afago, dá tanto protagonismo para as forças militares não é por acaso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que é muito importante. O servidor público ele tem um papel fundamental, porque o concursado, o estatutário, ele não tem compromisso nenhum com os interesses políticos. Não é divulgado, mas às vezes ainda aparece. A grande imprensa não tem interesse em divulgar isso. Mas a maior parte, 90% dos escândalos que são descobertos de corrupção são denúncias anônimas ou de funcionários, de servidores públicos e que não estão envolvidos. Eu vou dar um exemplo recente para vocês aqui. O caso atual, o escândalo do secretário de Saúde do Estado do Rio, onde o governador Wilson Witzel está implicado. Quem fez a denúncia dos superfaturamentos? Uma subsecretária que não concordou com o que estava acontecendo, pediu exoneração por ser ela já servidora pública de carreira e, com certeza, ela, ao pedir demissão, por não concordar e não compactuar com o que estava acontecendo, foi até o Ministério Público munida de informações e de documentos e municiou o Ministério Público Federal para que ele pudesse atuar. E aí a Polícia Federal começou a fazer a investigação. E se hoje nós estamos tendo desdobramentos que estão levando a esclarecer tudo o que está acontecendo, graças a um servidor público. Então o servidor público ele é, antes de tudo, um fiscal da coisa pública. Porque ele não tem compromisso. Assim como as pessoas devem fiscalizar, né, porque a coisa pública, o nome já diz, é das pessoas, é do povo, né, e não achar que é do governo, que há um grande desentendimento, né, uma grande desinteligência nisso tudo. O servidor público ele zela pela coisa pública. Eu, quanto professor, eu tenho preocupação com o mobiliário da minha escola, com os aparelhos que estão lá na escola, com os móveis, com tudo que tem lá dentro.
E se eu vejo alguém destruir, eu não permito, eu fiscalizo. E se eu souber que alguém está agindo de forma ilegal dentro da escola, seja quem for, seja um colega, seja um diretor, seja uma pessoa que for, seja um pai, eu posso denunciar, porque eu sou servidor público e eu fui concursado, eu estou ali por mérito próprio, não para servir ao interesse de nenhum político ou de nenhuma outra pessoa que tenha qualquer outro interesse. Então, ao destruir o serviço público, ao acabar com o serviço público, ao enfraquecer o serviço público, as pessoas o povo vai permitir, se essa reforma for como eles estão querendo, tá, transformar o Estado não só num cabide de empregos, de terceirizações, de indicações, de cargos comissionados que não vão reduzir os gastos, muito pelo contrário, eles vão aumentar, como a eficiência ela não vai existir, essa tal eficiência, não se enganem, as OS estão aí para comprovar, vejam o que as OS administram, né? Veja aí o que aconteceu com essa IABAS, né? Os hospitais de campanha, veja os hospitais que são administrados por OS, as clínicas de família, que nada melhora, os serviços, os servidores, as pessoas que estão ali contratadas não têm garantias trabalhistas nenhuma, ganham mal, são tratadas mal. Então pensem, reflitam sobre isso. Essa que é a minha intenção desses vídeos, foi justamente para mostrar isso para vocês e acabar de uma vez por todas com essa coisa que o capitalismo quer, esse neoliberalismo de uma elite do atraso, racista, né, negacionista, de uma elite subalterna, dependente, quer tirar de vez os servidores públicos. E aí, por que a Globo tem interesse nisso? Eu vou dizer por que a Globo tem interesse nisso. Porque ela é uma empresa privada, ela é uma empresa que tem patrocinadores, grandes patrocinadores, que têm interesse nisso. Quem são os maiores patrocinadores dessas emissoras? São os bancos privados, as grandes corporações, né, os grandes empreendimentos. Para finalizar, conclusão, resumindo, o problema do Estado brasileiro não são os funcionários públicos. Isso é uma grande mentira, isso é uma falácia, uma covarde e mentirosa falácia. O salário médio de um servidor público é de 3 salários mínimos. Eu estou falando no geral, tá? E não tenham dúvida disso. Não passa disso. Há quem custe mais, muito mais caro ao país, como os militares, o judiciário e o legislativo. E esses eu tenho certeza que vão ficar de fora dessa reforma famigerada administrativa que eles pretendem promover. Vocês podem ter certeza disso. Eu não estou enganado no que eu estou dizendo. Acabar com o funcionalismo público, como querem, com a reforma administrativa, só atende aos interesses dos que querem um Estado mais fraco e sem fiscalização, com espaço para empregar os seus aliados e correligionários, como já acontece nos cargos comissionados por indicação. Isso só vai aumentar. Ou então vão botar um monte de OS em tudo quanto é lugar, e aí as falcatruas, as propinas vão rolar à vontade e o serviço vai ser de péssima qualidade. Não tenho a menor dúvida disso. Tá? Aliás, quem criou essa história de OS foi o seu Eduardo Paes, que está bem enrolado, inclusive. A terceirização já mostrou que não funciona para o povo. Veja os exemplos das OS administrando a saúde pública. Aqui o Rio de Janeiro, quem conhece, é um caso exemplar. Mas eu acredito que quem tenha convivido com OS em qualquer lugar do Brasil sabe que é uma porcaria, um fracasso, uma mentira, uma farsa. Essa, sim, deveria ser a preocupação dos políticos e da elite brasileira. Mas a elite brasileira com certeza não está nem aí, porque quando ela precisa de hospital, né, inclusive é bom falar sobre isso na pandemia, que todo mundo diz que atinge a todos. Mentira, não atinge a todos, atinge aos mais pobres. Os ricos trouxeram ela para cá, mas os mais pobres é que morrem mais, porque os ricos, essa elite, ela vai para o Albert-Libanês, ela vai para o Albert Einstein, tá? Ela vai para o Samaritano, elas vão para as beneficências portuguesas, eles vão para os hospitais mais caros, porque eles podem pagar. O SUS está às moscas, está abandonado. E mesmo assim, o SUS ainda faz muito. O Serviço Único de Saúde, ele ainda é o melhor do mundo. O povo só perderá
ainda mais com essa reforma e a economia também. Porque, como eu disse para vocês, o servidor público ele tem um papel fundamental para ajudar a sustentar a economia. Os neoliberais eles são tão assim, obtusos, eles usam aqueles antolhos, coisas que os cavalos usam, eles não olham para o lado, que eles esquecem que o capitalismo não vive sem consumo. E ao eles destruírem o poder de compra do servidor público, eles estão automaticamente destruindo a economia, o mercado interno. Já tão combalido, né, por um governo que não fez nada pelas micro e pequenas empresas, como eu já disse anteriormente, que não fez quase nada pela população mais pobre, tá? Que está dando esse auxílio de R$600 aí. Infelizmente, as pessoas vivem em uma situação de miséria tão grande que acham que é a melhor coisa do mundo, que é uma grande coisa, mas é isso. Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era muito sério, eu tinha que fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido que é uma grande falácia do capitalismo, mais uma vez, o capitalismo predatório, selvagem, querendo, nessa elite capitalista dependente, atrasada e racista, querendo destruir mais um braço forte do Brasil. Os servidores brasileiros, os servidores públicos brasileiros, eles são importantíssimos para a gente manter ainda as poucas garantias democráticas que existem nesse país. Tenho certeza disso. Um forte abraço e até a próxima.